A nevoa da manhã veio da baía de Chesapeake. Ela envolveu as ruas de Fells Point num manto cinzento. As pedras da calçada brilhavam com a umidade. E as velhas casas de tijolo encostavam-se umas às outras para se protegerem do frio. Uma pequena figura emergiu da névoa. Lily Brennan tinha 7 anos de idade. Mas naquela manhã, ela caminhava com o peso de alguém muito mais velho. As suas pequenas mãos agarravam o guiador de uma bicicleta roxa. Ela guiava-a pelo passeio irregular. As rodas rangiam a cada rotação, um som enferrujado e melancólico. A bicicleta já tinha visto dias melhores. A tinta estava lascada. Os punhos de borracha tinham se descolado. E a corrente fazia um barulho de ranger. Mas do cesto da frente, um autocolante ainda se agarrava teimosamente. Uma estrela de 5 pontas. As suas bordas estavam gastas, mas o seu brilho prateado mantinha-se. O seu pai tinha colocado aquele autocolante ali há 5 anos, antes do acidente de carro que o levou. Agora, a bicicleta era tudo o que Lily tinha dele. Ela parou em frente a uma loja estreita. A placa dizia Antiguidades Chen em letras douradas desbotadas. A vitrina estava turva de pó, mostrando uma confusão de relógios velhos e joias manchadas. Lily respirou fundo. A mãe precisa do remédio dela. Ela sussurrou. Eu consigo fazer isto. Ela empurrou a porta para abrir. Um pequeno sino tocou, e o cheiro de madeira velha e pó encheu-lhe o nariz atrás de um balcão de vidro. Marcus Chen levantou o olhar enquanto polia um relógio de bolso. Ele tinha cerca de 40 anos, com cabelo grisalho e óculos de aro de metal. As suas mãos congelaram a meio do movimento. Uma criança sozinha com uma bicicleta. Quero vender isto, disse Lily, com a voz a tremer ligeiramente. Marcus pousou o relógio. Os seus olhos percorreram a bicicleta, a corrente enferrujada, a tinta a descascar. Então, o seu olhar parou no autocolante da estrela. Algo brilhou no seu rosto, demasiado rápido para se perceber. Quem te deu esta bicicleta? O meu pai, mas ele já não está cá. Marcus ficou muito quieto. Kevin Brennan. O nome emergiu da sua memória como um corpo a subir de águas escuras. O homem que morreu há 5 anos num acidente de carro. Um acidente que Marcus sabia que não tinha sido um acidente. Quanto me dá por ela? Perguntou Lily. $20. É o melhor que posso oferecer por algo tão velho. O rosto de Lily desanimou. Ela tirou um papel amarrotado do bolso. Um recibo de farmácia que mostrava $487. Poderia dar-me mais? A minha mãe está doente. Preciso de mais de 20. O que é que a sua mãe tem? Ela está doente há semanas. Os médicos deram-lhe um remédio, mas não temos dinheiro para o comprar. O lábio de Lily tremeu. Não quero que ela se vá embora como o papá. A loja ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac dos relógios. Marcus virou-se para a janela e congelou. Do outro lado da rua, um Escalade preto estava estacionado junto ao passeio. Ele reconheceu a matrícula imediatamente. O carro de Declan O'Brien. Há 29 anos, Marcus tinha ajudado a organizar um rapto sem saber que o alvo era Sienna O'Brien, a irmã gêmea de 8 anos de Declan. Quando descobriu a verdade, o corpo dela estava no porto. 29 anos a ver Declan tornar-se o homem mais temido de Baltimore, sem nunca saber que o seu próprio pai tinha ordenado a morte de Sienna. Agora, a filha de Kevin Brennan estava ali com a bicicleta do pai, enquanto Declan estava sentado a 50 pés de distância. A dívida estava finalmente a chegar ao fim. Marcus virou-se de volta para Lily. Espera aqui, disse ele suavemente. Conheço alguém que talvez possa ajudar. Dentro do Escalade preto, Declan O'Brien estava sentado, imóvel. Os seus olhos estavam fixos nas águas cinzentas do porto de Baltimore. Há 29 anos, nesse mesmo dia, tinham retirado o corpo de Sienna daquelas águas. A sua irmã gêmea de 8 anos, desaparecida para sempre. Todos os anos nesta data, Declan vinha aqui. Ele sentava-se no seu carro durante horas a observar as ondas, a lembrar-se do riso dela, da sua voz, da forma como ela costumava segurar a sua mão quando tinha medo. Ele nunca falava, ele nunca chorava, ele simplesmente lembrava-se. Tommy Rourke estava sentado ao volante com as mãos pousadas no colo. O jovem conhecia as regras. Neste dia, o chefe não trabalhava, não se encontrava com ninguém, não dava ordens. Tommy era o guarda-costas de Declan há 10 anos, e ele entendia que algumas feridas nunca saram. O porto estava silencioso naquela manhã.
A névoa agarrava-se à água como uma mortalha. O telefone de Declan vibrou. Ele olhou para o ecrã. Marcus Chen. O seu polegar pairou sobre o botão de recusar. Marcus era útil, um intermediário que ligava os poderes clandestinos de Baltimore. Mas hoje não era um dia para negócios. Então, Declan fez uma pausa. Em 20 anos, Marcus nunca tinha ligado nesta data específica. O homem sabia que não devia. Toda a gente sabia. Algo estava errado. Declan atendeu. Shen, há algo que precisas de ver. A voz de Marcus era calma, mas por baixo dela havia algo urgente. Vem à loja. Hoje não. Hoje, insistiu Marcus. Confia em mim. A chamada terminou. Declan olhou para o telefone por um longo momento. Depois, olhou de volta para o porto, para o local onde Sienna tinha sido encontrada a flutuar de bruços entre os destroços. Conduz para Fells Point, disse ele em voz baixa. Tommy não questionou, apenas ligou o motor. O sino tocou quando Declan abriu a porta das antiguidades Chen. Ele viu Marcus primeiro, de pé atrás do balcão com uma expressão indecifrável. Depois os seus olhos moveram-se para o canto da loja. Uma criança estava sentada numa cadeira de madeira. Os seus pés balançavam acima do chão. Tinha cabelo castanho e duas tranças desarrumadas. Os seus olhos azuis pálidos pareciam demasiado grandes para o seu rosto magro. Declan parou de respirar. Aqueles olhos, aquela inclinação da cabeça, a forma como as suas pequenas mãos pousavam nos joelhos, como as de Sienna. Não era idêntica, mas suficientemente parecida para lhe apertar o peito. Como se alguém tivesse metido a mão lá dentro e espremido o seu coração. O que é isto? A sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ela veio vender uma coisa, disse Marcus. Achei que devias conhecê-la. Declan aproximou-se lentamente, da forma como alguém se aproxima de um animal selvagem. Ou de um fantasma. Qual é o teu nome? Perguntou ele. A menina olhou para ele sem medo. Lily. Lily Brennan. Brennan. O nome puxou por algo na sua memória, mas ele não conseguia situá-lo. Por que estás a vender a tua bicicleta? Para comprar remédios para a minha mãe. A voz de Lily vacilou ligeiramente. Ela está muito doente. O médico disse que sem os remédios. Ela fez uma pausa, o lábio inferior a tremer. Não quero que ela se vá embora como o papá. As palavras atingiram Declan como balas. Não quero que ela se vá embora como o papá. Ele lembrava-se de ter dito algo semelhante uma vez. Na verdade, gritando-o aos homens do seu pai quando lhe disseram que Sienna estava morta, implorando para que a trouxessem de volta, prometendo qualquer coisa. Onde está a bicicleta? Declan ouviu-se a perguntar. Marcus apontou para o canto. Ali. Declan virou-se. Uma bicicleta roxa encostada à parede, maltratada e gasta. Os seus olhos percorreram-na. A corrente enferrujada, o assento rachado, a roda torta. Então ele viu o autocolante no cesto. Uma estrela de 5 pontas. O mundo pareceu virar. Quando Declan tinha 7 anos, ele tinha gravado aquele mesmo símbolo no pulso de Sienna com um canivete. Apenas um arranhão, na verdade, o suficiente para deixar uma pequena cicatriz. Ela tinha feito o mesmo com ele. Era a sua marca secreta, a sua promessa de que se encontrariam sempre. Ele olhou para o seu próprio pulso. A tênue linha branca ainda estava lá, escondida sob a manga do seu casaco. Não, isto era uma coincidência, tinha de ser. Mas quando ele se virou para Marcus, os olhos do homem mais velho diziam algo diferente. Algo que parecia. Não existem coincidências. Declan não sabia por que decidiu levar a menina para casa. Talvez tenha sido o autocolante da estrela. Talvez tenham sido aqueles olhos azuis pálidos que o lembravam demasiado de Sienna. Ou talvez tenha sido algo mais profundo, uma atração que ele não conseguia explicar. Tommy, Federal Hill, disse ele em voz baixa. A menina vai mostrar-nos onde. Lily sentou-se no banco de trás, agarrando a sua bicicleta roxa contra o peito como um escudo. Ela dava direções com uma voz baixa, apontando para a esquerda aqui, para a direita ali, até que o Escalade parou em frente a um prédio de apartamentos em ruínas. Federal Hill tinha sido um bairro da classe trabalhadora. Agora era um lugar onde a esperança vinha para morrer. Grafites cobriam as paredes, as janelas estavam tapadas com tábuas. A escada de incêndio pendia num ângulo perigoso. Quarto andar, disse Lily.
A escadaria cheirava a mofo e urina. Cada degrau rangia sob o peso de Declan. A tinta descascava das paredes em longas tiras, revelando décadas de cores diferentes por baixo, como camadas de vidas esquecidas. Lily correu à frente, os seus pequenos pés rápidos nas escadas. Mamã, estou em casa. A porta do apartamento estava destrancada. Declan entrou e sentiu imediatamente o cheiro da doença no ar. O cheiro de suor, remédios e algo mais, algo errado. O apartamento era minúsculo. Uma única divisão servia de cozinha, sala de estar e quarto. Contas médicas cobriam a pequena mesa, empilhadas tão alto que ameaçavam cair. Frascos de comprimidos vazios alinhavam-se no parapeito da janela. E na cama estreita jazia uma mulher. Grace Brennan tinha 32 anos, mas a doença a tinha envelhecido terrivelmente. A sua pele era pálida e esverdeada, esticada sobre as maçãs do rosto. Os seus lábios estavam rachados e a sangrar. Círculos escuros rodeavam os seus olhos encovados. Lily correu para o lado da mãe. Mamã, eu trouxe dinheiro. Vendi a bicicleta do papá. Os olhos de Grace abriram-se tremulamente. Então ela viu Declan parado na porta. Ficou rígida. Não era o medo de uma pessoa comum a ver um estranho. Isto era diferente. Isto era reconhecimento. Isto era terror. Quem? Quem é você? Sussurrou Grace, mas a sua voz traiu-a. Ela já sabia. Declan aproximou-se. Ele já tinha visto aquele olhar centenas de vezes. Nos rostos de homens que deviam dinheiro, em testemunhas que sabiam demais, em inimigos que percebiam que tinham sido apanhados. O olhar de alguém que esconde um segredo. Você sabe quem eu sou, disse ele. Não era uma pergunta. Grace fechou os olhos. Por favor, não magoe a minha filha. Como sabe quem eu sou? Silêncio. Lily olhava entre a mãe e o estranho, a confusão estampada no seu jovem rosto. Mamã, o que se passa? Declan pegou no telefone e marcou um número. Doutor, Federal Hill, preciso de si aqui agora. Emergência médica. 30 minutos depois, o Dr. Gallagher terminou o seu exame. Finn Gallagher tinha 45 anos, uma barba grisalha, as mãos firmes de um cirurgião e os olhos cansados de um homem que já tinha visto demais. Ele era o médico particular do sindicato há 15 anos, a única pessoa em quem Declan realmente confiava. O doutor puxou Declan para o corredor, longe dos ouvidos de Lily. Isto não é uma doença natural, disse ele em voz baixa. O que quer dizer? Ela foi envenenada. Talho. Pequenas doses ao longo de várias semanas. O rosto do doutor estava sombrio. Alguém queria que ela morresse lentamente para parecer uma doença. Declan sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Consegue salvá-la? Talvez, se eu conseguir dar-lhe o tratamento adequado dentro de 72 horas. Declan voltou para o apartamento. Grace ainda estava deitada na cama. Lily segurava a sua mão com força. Quem a quer morta? Perguntou Declan. Grace abriu os olhos. Lágrimas corriam pelas suas bochechas encovadas. Eu sei demais, sussurrou ela. Sobre o quê? Vincent O'Brien. O nome saiu dos seus lábios como uma confissão. O seu pai. Antes de morrer, ele contou-me uma coisa. O sangue de Declan gelou. Vincent O'Brien tinha morrido há 10 anos de cancro. Declan tinha segurado a sua mão no final. Tinha ouvido as suas últimas respirações. Tinha chorado pelo homem que o criou. O que é que ele lhe contou? Grace olhou para Lily, depois de volta para Declan. A sua voz baixou para quase um sussurro. Sienna, a sua irmã, não foi morta pelos raptores. O mundo parou. Vincent ordenou, continuou Grace, com as lágrimas a correr livremente agora. O seu pai matou a própria filha. Declan não conseguia mover-se, não conseguia respirar. 29 anos. 29 anos. Ele tinha caçado os homens responsáveis pela morte de Sienna. Tinha-os torturado, matado, queimado o seu mundo até as cinzas. E o verdadeiro assassino tinha sido o seu próprio pai. O homem que ele tinha venerado. O homem por quem ele tinha chorado. O homem que tinha morrido nos seus braços a sussurrar. Amo-te, filho. Aquele homem tinha matado Sienna. As pernas de Declan cederam. Ele amparou-se na parede, a sua visão a turvar-se. No canto, Lily observava com olhos assustados, sem entender por que o estranho alto de repente parecia tão destroçado. Declan não disse uma única palavra durante a viagem.
Tommy navegou com o Escalade pelo condado de Baltimore, para além dos limites da cidade, para os arredores arborizados, onde o sindicato guardava os seus segredos. O refúgio era uma cabana escondida nas profundezas da floresta de Canton, um lugar onde testemunhas importantes desapareciam até serem necessárias. No banco de trás, Grace estava inconsciente, a sua cabeça a descansar no pequeno colo de Lily. A menina não chorava. Ela simplesmente acariciava o cabelo da mãe e cantava baixinho, a sua voz pouco mais que um sussurro. Roda, roda a roseira, um bolso cheio de flores. A velha canção de embalar encheu o silêncio do carro. Declan reconheceu-a. Sienna também a costumava cantar, quando eram crianças, quando o mundo ainda fazia sentido. As suas mãos agarraram o apoio de braço até os nós dos dedos ficarem brancos. Vincent, o fundador, O'Brien, o homem que construiu o sindicato do nada. O homem que Declan tinha venerado, imitado, chorado, tinha matado a sua própria filha. Por quê? A pergunta ardia dentro de Declan como ácido. O que poderia uma menina de 8 anos ter feito para merecer a morte? A cabana apareceu por entre as árvores, uma modesta estrutura de madeira sem vizinhos por quilômetros. O carro do Dr. Gallagher já estava estacionado lá fora. Lá dentro, o doutor tinha montado uma estação médica improvisada. Sacos de soro pendiam de ganchos, monitores apitavam suavemente. O cheiro de antisséptico enchia o ar. Ela precisa do antídoto imediatamente, disse o doutor, a trabalhar rapidamente. Mas o talho já danificou o seu fígado e rins. Se ela não receber tratamento adequado dentro de 72 horas, faça tudo o que for necessário. Declan, ela precisa de um hospital a sério. O equipamento aqui não é. Hospitais não são seguros. A voz de Declan era monótona. Alguém a está a envenenar. Eles têm pessoas em todo o lado, talvez até dentro dos hospitais. O doutor hesitou, depois acenou. Ele compreendia. No mundo deles, a confiança era um luxo que poucos podiam pagar. Enquanto o doutor tratava de Grace, Lily sentou-se no canto da sala, agarrando a sua bicicleta roxa. Os seus olhos seguiam Declan para onde quer que ele se movesse. Finalmente, ela falou. És uma pessoa boa ou uma pessoa má? A pergunta atingiu Declan como uma bala. Simples, direta, impossível de desviar. Ele aproximou-se e sentou-se ao lado dela. O chão de madeira rangeu sob o seu peso. Eu já não sei, admitiu ele. Lily inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles olhos azuis pálidos. O meu papá dizia, as pessoas boas são aquelas que ajudam os outros, mesmo quando não recebem nada em troca. Ela fez uma pausa. Estás a ajudar a minha mãe, por isso és bom. Eu fiz muitas coisas más, pequena. Mas hoje fizeste uma coisa boa, disse Lily, como se o assunto estivesse resolvido, como se a complexidade da moralidade pudesse ser resolvida de forma tão simples. O papá dizia, todos os dias podemos escolher de novo. Todos os dias podemos escolher de novo. Declan olhou para a menina, esta criança estranha que falava como alguém muito mais velho, que tinha vendido o seu único tesouro para salvar a mãe, que ainda acreditava no bem e no mal apesar de tudo. Por um momento, ele quase acreditou nela. A porta da cabana abriu-se de rompante. Tommy entrou a correr, telefone na mão, rosto pálido. Chefe, temos um problema. A polícia está à procura de Lily Brennan e da sua mãe. Ele engoliu em seco. Estão a dizer que Grace é suspeita de um homicídio. Declan levantou-se. Homicídio de quem? Kevin Brennan, marido dela. A voz de Tommy baixou. Eles afirmam que novas provas demonstram que o acidente de carro de há 5 anos não foi um acidente. Estão a dizer que ela o encenou, que ela o matou. A sala ficou em silêncio. Então, uma pequena voz veio da porta. A mamã não matou o papá. Todos se viraram. Lily estava ali, o rosto branco, os olhos arregalados de horror. Ela tinha ouvido tudo. A mamã amava o papá. Sussurrou ela, a voz a quebrar-se. Ela amava-o. Ela nunca... As lágrimas finalmente escorreram pelas suas bochechas, as lágrimas que ela tinha segurado o dia todo. Declan olhou para a criança ao chorar, depois para Grace deitada inconsciente na cama, depois para a bicicleta roxa com o seu autocolante de estrela. Alguém estava a incriminar uma mulher moribunda pelo homicídio do seu marido. E Declan começava a entender que nada nesta situação era coincidência. A detetive Sarah Quinn estava no apartamento vazio, com luvas de látex azuis nas mãos,
a folhear uma pilha de documentos que encontrara numa gaveta. A casa de Grace Brennan contava a história de uma mulher a afogar-se. Contas por pagar, frascos de remédios vazios, um frigorífico quase sem nada dentro. A vida desesperada de uma mãe solteira a perder lentamente a sua batalha contra a pobreza e a doença. Mas Sarah não estava ali por simpatia. Ela estava ali por respostas. Durante 3 meses, ela esteve a vigiar esta família, desde que encontrou o nome de Grace Brennan nos antigos registros médicos de Vincent O'Brien, uma enfermeira que tinha assistido o senhor do crime moribundo nos seus últimos dias, uma mulher que poderia saber segredos pelos quais valia a pena matar. Detetive Quinn. Sarah virou-se. O seu colega, um jovem oficial forense, mostrou um pequeno objeto. Encontramos isto escondido dentro de uma moldura de fotografia. Uma pen USB. Sarah pegou nela com cuidado, virando-a nos seus dedos enluvados. Ela pegou no seu portátil, inseriu a pen e abriu o único ficheiro de vídeo. Data: há 10 anos. A filmagem mostrava um quarto de hospital. Vincent O'Brien estava deitado na cama, com tubos a entrar-lhe no nariz, máquinas a apitar à sua volta. Ele parecia um esqueleto envolto em pele. O cancro tinha-o comido por dentro. E sentada ao seu lado, mais jovem e saudável, estava Grace Brennan. Tem de prometer que não vai contar a ninguém. A voz de Vincent soou rouca através das colunas. Eu prometo, mas precisa de dizer tudo pela sua própria consciência. Vincent fechou os olhos. Quando falou novamente, a sua voz era pouco mais que um sussurro. Eu matei a Sienna, a minha própria filha, porque ela sabia. Sarah aproximou-se do ecrã. Sabia o quê? Perguntou Grace no vídeo. Ela sabia que eu não era o seu verdadeiro pai. Ela sabia que eu matei o seu verdadeiro pai, o meu irmão Liam, para ficar com a mulher dele. Vincent tossiu, um som úmido e horrível. A Sienna ouviu-me a confessar a minha mulher. Ela tinha apenas 8 anos, mas disse que ia contar ao Declan. Sarah fez uma pausa no vídeo. As suas mãos tremiam. Liam O'Brien, o seu pai. O homem que a sua mãe disse que os tinha abandonado antes de Sarah nascer. O homem que Sarah odiou durante toda a sua vida por ter partido. Ele não tinha partido. Ele tinha sido assassinado pelo seu próprio irmão. Sarah olhou para a imagem congelada de Vincent O'Brien no ecrã. Este monstro moribundo tinha matado o seu pai, roubado a sua mulher, criado os seus filhos como se fossem seus, e depois assassinado um desses filhos para manter o segredo. E Declan O'Brien, o homem que Sarah passara sua carreira no FBI a tentar destruir, era o filho do assassino do seu pai. Não, mais do que isso. Declan era seu primo, o verdadeiro filho de Liam. A revelação atingiu-a como um golpe físico. Ela tinha entrado para o FBI para derrubar o sindicato O'Brien porque acreditava que eram criminosos. Agora era pessoal. Agora era sangue. Quinn, a voz do seu colega interrompeu os seus pensamentos. Há uma mensagem da sede. O senador Hartley quer encontrar-se consigo em privado. Sarah franziu o sobrolho. O senador, o que é que ele tem a ver com este caso? Não faço ideia, mas a ordem veio de cima. Sarah fechou o portátil e removeu a pen USB, guardando-a no bolso. O senador William Hartley era um dos políticos mais poderosos de Maryland. Um cruzado anticrime veemente atualmente a concorrer à presidência. Por que se importaria ele com uma enfermeira desaparecida e a sua filha? Fora do prédio de apartamentos, o telefone de Sarah vibrou. Número desconhecido. Ela abriu a mensagem e leu. Não confie em Hartley. Kevin Brennan trabalhava para ele antes de morrer. Hartley mandou matar o Kevin porque o Kevin sabia demais. Agora, a Grace está a ser morta da mesma maneira. Se quer a verdade, encontre Marcus Chen. Sarah olhou para cima e para baixo na rua. Ninguém suspeito. Ninguém a vigiar. Ela leu a mensagem novamente. Kevin Brennan, o marido morto de Grace, um agente do FBI, segundo os ficheiros, morto num acidente de carro há 5 anos. Não foi um acidente. A mensagem implicava homicídio ordenado por um senador dos Estados Unidos. Sarah apagou a mensagem, mas memorizou cada palavra. Marcus Chen. Ela conhecia aquele nome. O negociante de antiguidades em Fells Point, o homem que ligava o submundo do crime de Baltimore. Ela andava a caçar a família O'Brien há anos.
Agora parecia que a teia era muito maior do que alguma vez imaginara. A noite tinha caído sobre Baltimore quando Declan regressou a Fells Point. As ruas estavam vazias, a névoa mais espessa do que antes. As antiguidades Chen estavam escuras e silenciosas, mas Declan sabia que Marcus estava lá dentro. Homens como Marcus Chen estavam sempre à espera. Ele precisava de respostas. E em Baltimore, quando se precisava de informação, havia apenas uma pessoa que tinha tudo. O sino tocou quando Declan abriu a porta. Marcus estava atrás do balcão com 2 copos de uísque já servidos, como se soubesse que Declan viria, como se estivesse à espera deste momento há muito tempo. Quem era Kevin Brennan? Perguntou Declan, sem se preocupar com cumprimentos. Marcus deslizou um copo pelo balcão. Senta-te. Esta história é longa. Não tenho tempo para... Vais querer sentar-te. A voz de Marcus era calma, mas firme. Porque isto envolve o teu pai, a tua irmã e a razão pela qual te tenho observado há 29 anos. Declan ficou imóvel. Depois, lentamente, puxou uma cadeira e sentou-se. Marcus tomou um gole de uísque a organizar os seus pensamentos. Eu era o guarda-costas de Liam O'Brien, começou ele. O seu verdadeiro pai. As palavras caíram como uma bomba. Liam era o irmão mais velho, o herdeiro legítimo. Vincent era invejoso. Sempre foi. Uma noite, Vincent matou Liam e ficou com tudo. A sua posição, o seu dinheiro. Marcus fez uma pausa. A sua mulher. A mãe de Declan. A mulher que o tinha criado, que tinha morrido quando ele tinha 15 anos. Ela tinha sido primeiro a mulher de Liam. Foi-me ordenado que ficasse em silêncio se quisesse viver. Continuou Marcus. Eu obedeci, mas comecei a recolher provas. Durante 30 anos tenho estado a reunir provas. E a Sienna? O rosto de Marcus escureceu. Sienna era uma criança inteligente. Aos 8 anos ela reparou que não se parecia com Vincent. Encontrou fotografias antigas de Liam e viu a semelhança. Ele abanou a cabeça. Ela ouviu Vincent a confessar à tua mãe. Ela disse que te ia contar, por isso Vincent matou-a. Ele contratou gente de fora, mas fui eu que organizei tudo. Marcus encarou os olhos de Declan sem vacilar. Eu não sabia que o alvo era a Sienna até ser tarde demais. Quando descobri, tentei impedir, mas... Declan levantou-se num instante. Arma na mão, cano pressionado contra a testa de Marcus. Tu ajudaste a matar a minha irmã. Marcus não se moveu, não piscou. Sim, e tenho vivido com essa culpa há 29 anos, à espera do dia em que pudesse corrigir as coisas. Dá-me uma razão para não puxar este gatilho. Porque eu sei quem está a envenenar a Grace Brennan. A voz de Marcus permaneceu firme. Eu sei porque eles me contrataram para a vigiar. O dedo de Declan tremeu no gatilho. Quem? Senador William Hartley. O nome pairou no ar como fumo. E queres saber por que ele a quer morta? Declan baixou a arma ligeiramente, não porque confiasse em Marcus, mas porque precisava de ouvir isto. Marcus estendeu a mão por baixo do balcão e tirou uma fotografia antiga, deslizando-a pela madeira. 3 homens estavam juntos, a sorrir para a câmara. Vincent O'Brien à esquerda, um William Hartley mais novo no meio. E à direita, Kevin Brennan, disse Marcus, o marido de Grace, o pai de Lily. Declan olhou para a fotografia. Kevin era um agente infiltrado do FBI, continuou Marcus. A sua missão era infiltrar-se na operação de lavagem de dinheiro entre o sindicato e Hartley. Ele passou 2 anos a recolher provas, o suficiente para os meter a ambos na prisão para o resto da vida. Hartley descobriu e ordenou a eliminação de Kevin, fazendo parecer um acidente de carro. Marcus tomou outro gole de uísque. Mas antes de morrer, Kevin enviou todas as provas para a sua mulher. Grace está sentada nessa informação há 5 anos. A sua apólice de seguro de vida. A mente de Declan corria. Grace sabia de tudo. Era por isso que estava a ser envenenada. Era por isso que estava a ser incriminada pelo homicídio de Kevin. Hartley está a concorrer à presidência agora, acrescentou Marcus. Ele não pode permitir pontas soltas. Grace tem de morrer, e qualquer pessoa ligada a ela também, incluindo a Lily. Onde estão as provas? Exigiu Declan. Marcus sorriu, o sorriso de um homem que esperara décadas por esta pergunta.
escondidas dentro da bicicleta roxa. Declan regressou ao refúgio com a mente a mil. A bicicleta roxa estava no canto da sala, onde Lily a tinha deixado. A menina estava enroscada numa cadeira ali perto, meio a dormir, os seus pequenos braços à volta de si mesma. Grace continuava inconsciente na cama. O doutor monitorizava os seus sinais vitais. Declan aproximou-se e agachou-se ao lado de Lily. Lily, disse ele suavemente, acorda. Os seus olhos abriram-se tremulamente. Aqueles olhos azuis pálidos que ainda o lembravam de Siena. O teu pai alguma vez disse alguma coisa sobre o autocolante? Declan apontou para a estrela no cesto da bicicleta. Aquele na tua bicicleta? Lily esfregou os olhos a pensar. O papá dizia que era a minha estrela da sorte. Ele disse que se alguma coisa acontecesse, eu devia procurar a estrela. Ela fez uma pausa. Nunca soube o que ele queria dizer. Declan moveu-se para a bicicleta. Os seus dedos encontraram a borda do autocolante e descolaram-no cuidadosamente. Por baixo, mal visível, havia um corte fino na estrutura de metal. Ele pegou num canivete e trabalhou a lâmina na fenda. O painel de metal abriu-se, revelando um pequeno espaço oco dentro da estrutura. E aninhado lá dentro estava um cartão micro SD. Tome! Declan levantou o pequeno chip. Portátil, agora. Tommy trouxe o seu computador. Declan inseriu o cartão e esperou enquanto os ficheiros carregavam. Centenas de documentos apareceram no ecrã. Gravações de áudio, ficheiros de vídeo, recibos de transferências bancárias, contratos com assinaturas falsificadas, fotografias de reuniões secretas. Tommy aproximou-se a percorrer as provas. O seu rosto ficou pálido. Santo Deus! Ele sussurrou. Isto é suficiente para prender Hartley por 10 vidas inteiras. Mas não era apenas Hartley. À medida que Tommy percorria mais, nomes familiares apareciam. Vincent O'Brien, as empresas de fachada do sindicato, rotas de lavagem de dinheiro e a própria assinatura de Declan em documentos que ele mal se lembrava de ter assinado. Kevin Brennan tinha sido minucioso. Ele tinha recolhido provas sobre toda a gente. Se isto se tornasse público, o senador Hartley cairia, mas também todo o sindicato O'Brien. E Declan também. Chefe, Tommy levantou o olhar, a incerteza nos seus olhos. O que fazemos com isto? Declan olhou para o ecrã. Ele podia apagar tudo, destruir o cartão. Ninguém jamais saberia. Ele estaria seguro. O sindicato sobreviveria. Mas Hartley continuaria a sua campanha para a presidência. Grace morreria, culpada por um homicídio que não cometeu. E a verdade sobre Siena permaneceria enterrada para sempre. Declan olhou para Grace, ainda a lutar pela sua vida. Depois para Lily, agora totalmente acordada, a observá-lo com aqueles olhos confiantes. Esta criança tinha vendido o seu único bem, o último presente do seu pai, para salvar a sua mãe. E escondido dentro desse presente estava o poder de o destruir. Nós guardamos, disse Declan finalmente. Não apagues nada. Não faças nada. Ainda não. Tommy acenou lentamente, embora a confusão persistisse no seu rosto. O telefone de Declan vibrou. Ele olhou para o ecrã. O nome fê-lo parar. Padre Michael, o padre da igreja de São Patrício. O único homem a quem Declan ainda se confessava, mesmo depois de todos estes anos. Padre. Declan, onde estás? A voz do velho padre estava tensa. Por que está a ligar? Há alguém que precisa de te ver. É sobre a criança que estás a proteger. Declan ficou imóvel. O que sabe sobre a Lily? Silêncio do outro lado. Uma pausa longa e pesada. Então o padre Michael falou, a sua voz carregada de algo que soava há décadas de culpa. Eu sei porque sou o avô dela. Grace Brennan é minha filha. A criança que abandonei há 30 anos quando fiz os meus votos. A igreja de São Patrício ficava na extremidade de Locust Point. As suas paredes de pedra escuras contra o céu noturno. Declan estacionou o carro e subiu os degraus gastos sozinho, como o padre Michael tinha pedido. As pesadas portas de carvalho gemeram quando ele as abriu. Lá dentro, a igreja estava vazia. Velas tremeluziam ao longo do altar, projetando sombras dançantes pelos bancos. O cheiro de incenso pairava denso no ar. O mesmo cheiro que Declan se lembrava da infância, quando a sua mãe o trazia aqui todos os domingos. O padre Michael estava na frente, de frente para o crucifixo.
Ele não se virou quando os passos de Declan ecoaram pelo silêncio. Há 30 anos, começou o padre, a sua voz pesada. Eu era jovem. Apaixonei-me por uma mulher. Ela engravidou. Declan parou no corredor central ao ouvir. Eu estava apavorado. Tinha acabado de fazer os meus votos. Tinha prometido a minha vida a Deus. Os ombros do padre Michael cederam. Então fiz uma escolha. Escolhi a igreja em vez da minha responsabilidade. Abandonei-a. Grace é sua filha. O padre Michael finalmente se virou. Os seus olhos estavam vermelhos a brilhar à luz das velas. Eu observei a vida dela à distância. Quando ela se casou com o Kevin, pensei que ela tinha encontrado a felicidade. Quando o Kevin morreu, eu fui ao funeral. A sua voz quebrou, mas não consegui dizer-lhe quem eu era. Escondi-me na multidão como um covarde. O velho padre desceu o corredor em direção a Declan, cada passo lento e deliberado. E agora a minha filha está a morrer. A minha neta está prestes a tornar-se órfã. E eu ainda estou escondido nesta igreja, a fingir que tenho o direito de me chamar homem de Deus. Declan compreendia esse sentimento melhor do que ninguém. O peso dos pecados passados, a prisão da culpa, a máscara que se usa para se esconder de si mesmo. O que quer de mim? Perguntou ele. Quero que as salves. O padre Michael parou em frente a Declan, perto o suficiente para tocar. Eu sei quem tu és. Eu sei o que fizeste. Tenho ouvido as tuas confissões há 15 anos. Ele estendeu a mão e pousou uma mão envelhecida no ombro de Declan. Mas também sei que não és um monstro. És um homem em busca de redenção. Eu ouço isso na tua voz sempre que te ajoelhas naquele confessionário. Eu matei pessoas, padre. E tu odeias-te por isso. O aperto do padre Michael intensificou-se, A Lily lembra-me da Grace quando era pequena. Inocente, corajosa, cheia de amor apesar de tudo. Ele fez uma pausa. E ela lembra-te da Sienna. Declan não podia negar. Desde o momento em que vira aqueles olhos azuis pálidos, sentira algo a quebrar-se dentro dele. Salva-as, Declan. Não porque eu estou a pedir, mas porque é a única maneira de te salvares a ti mesmo. As velas tremeluziram. Algures lá fora, a buzina de um carro ecoou pela noite. Declan virou-se para sair, mas a voz do padre Michael deteve-o. Há mais uma coisa. Declan fez uma pausa. Kevin Brennan veio ver-me antes de morrer. Ele sabia que estava em perigo. A voz do padre Michael baixou. Ele disse-me que se alguma coisa acontecesse, eu devia dizer a Grace para encontrar alguém chamado o arquiteto. Marcus Chen. O padre Michael acenou. E ele disse outra coisa, algo que eu não entendi até hoje. O quê? Os olhos do padre encontraram os de Declan. Ele disse, o silencioso não é o inimigo. Ele é a chave. O padre Michael aproximou-se. O Kevin sabia de ti, Declan. Ele sabia que um dia terias de enfrentar a verdade. E ele queria que fosses tu a acabar com tudo isto. Declan ficou imóvel na igreja escura. Kevin Brennan, um agente do FBI, um homem morto, um estranho que de alguma forma sabia que os seus caminhos se cruzariam. Tinha planeado isso. Tinha confiado a sobrevivência da sua família a Declan. O peso dessa confiança assentou nos ombros de Declan como uma segunda pele. O senador William Hartley estava à janela do seu escritório de campanha em Washington, D.C., a observar as luzes da cidade a piscar lá embaixo. O seu reflexo olhava de volta para ele. Um homem de 58 anos com cabelo prateado, fatos caros e os olhos frios de quem enterrou demasiados segredos. A sua chamada telefônica tinha acabado de terminar. As notícias não eram boas. Grace Brennan desapareceu, disse o seu assistente por trás dele. E as nossas fontes confirmam que Declan O'Brien a está a proteger. Hartley virou-se lentamente, o maxilar tenso. Encontrem-nos, custe o que custar. Senhor, O'Brien tem um exército. Se agirmos diretamente contra ele, então usamos outra abordagem. Hartley caminhou até a sua secretária e sentou-se, os dedos entrelaçados. Declan O'Brien tem uma fraqueza. O seu pai morreu de cancro há 10 anos. Antes de morrer, o velho sussurrou coisas à sua enfermeira, coisas que não devia. O assistente esperou. Se Declan descobrir a verdade sobre a Sienna, ele vai desmoronar. O sorriso de Hartley era fino como uma navalha. Ele passou 29 anos a caçar as pessoas que mataram a sua irmã. Imagine descobrir que o seu próprio pai ordenou o homicídio.
Quer divulgar essa informação? Não, quero usá-la como arma. Hartley pegou no telefone. Passem-me a detetive Sarah Quinn. Ela está a investigar este caso e tem as suas próprias razões para odiar a família O'Brien. Sarah Quinn recebeu a chamada enquanto estava sentada no seu carro, à porta do escritório de campo do FBI em Baltimore. A reunião foi marcada num hotel neutro, um daqueles estabelecimentos de negócios anônimos, onde pessoas poderosas discutem coisas que nunca aconteceram. Hartley já estava sentado quando ela chegou, um copo de água com gás intocado à sua frente. Detetive Quinn, ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Sarah permaneceu de pé. O que quer, senador? Direta. Gosto disso. Hartley recostou-se. Eu sei quem você realmente é. A neta de Liam O'Brien, a filha do irmão que Vincent assassinou. A expressão de Sarah não mudou, mas o seu pulso acelerou. E eu sei o que você quer, continuou Hartley. Você quer destruir a família O'Brien. Vingança pelo seu pai. Qual é o seu ponto? Cooperação. Hartley abriu as mãos. Você quer o Declan na prisão. Eu quero a Grace Brennan silenciada permanentemente. Podemos ajudar-nos mutuamente. E o preço? Simples. Você descobre onde eles estão escondidos. Eu trato do resto. Hartley deslizou uma pasta pela mesa. Aqui dentro estão os endereços de 5 refúgios pertencentes ao sindicato O'Brien. Declan está a mantê-los num destes locais. Sarah abriu a pasta. A informação era detalhada. Plantas, protocolos de segurança, pontos de entrada. Este nível de inteligência só podia vir de um lugar. Você tem alguém dentro do sindicato. O sorriso de Hartley alargou-se. Você é inteligente. Quem? Hartley meteu a mão no casaco e tirou uma fotografia, colocando-a virada para cima na mesa. O coração de Sarah parou. A imagem mostrava Tommy Rourke, o guarda-costas mais confiável de Declan, a apertar a mão a um dos associados conhecidos de Hartley. A data era recente. Tommy Rourke trabalha para mim há 5 anos, disse Hartley, com satisfação a escorrer de cada palavra. Foi ele quem revelou a localização de Kevin Brennan. Foi ele quem nos permitiu acesso para envenenar a Grace. Sarah olhou para a fotografia. Tommy, o homem que levava Declan a todo o lado, que o guardava com a sua vida, que Declan tratava como um irmão mais novo. Um traidor. E é ele quem me vai dizer exatamente onde Declan os está a esconder, concluiu Hartley. A questão é, detetive Quinn, de que lado quer estar quando isto acabar? Sarah olhou para o senador, depois para a fotografia. A mensagem de texto anônima ecoou na sua mente. Não confie em Hartley. Se quer a verdade, encontre Marcus Chen. Ela tinha uma escolha a fazer, e a decisão errada mataria toda a gente. Sarah saiu do hotel com a mente a girar. Sentou-se no carro por um longo momento, a olhar para a fotografia de Tommy Rourke, ainda agarrada na sua mão. Hartley tinha lhe oferecido tudo o que ela queria. Declan atrás das grades. O sindicato O'Brien destruído. Vingança pelo homicídio do seu pai. Tudo o que ela tinha de fazer era trair uma mulher moribunda e uma criança órfã. Ela pegou no telefone e percorreu a mensagem anônima de mais cedo. Não confie em Hartley. Se quer a verdade, encontre Marcus Chen. A decisão veio mais rápido do que ela esperava. 20 minutos depois, Sarah abriu a porta das antiguidades Chen. Marcus estava à espera atrás do balcão, como se soubesse que ela viria. O sino tocou por cima da sua cabeça e ele levantou o olhar sem surpresa. Você é a Quinn, disse ele. A neta de Liam. Sarah parou. Como sabe isso? Porque fui eu que lhe enviei a mensagem. Marcus passou por ela e trancou a porta da frente, virando a placa para fechado. Sente-se. Precisa de ouvir a verdadeira história. Durante 30 minutos, Marcus contou-lhe tudo. Como Vincent tinha assassinado o seu próprio irmão, Liam, para roubar a sua mulher e o seu império. Como Sienna tinha descoberto a verdade e sido morta para a manter em silêncio. Como Kevin Brennan tinha passado anos a recolher provas contra Vincent e Hartley. Como essas provas estavam agora escondidas na bicicleta roxa de uma criança. E o Declan? Perguntou Sarah quando ele terminou. Declan é uma vítima como tu. Marcus olhou-a nos olhos com firmeza. Ambos perderam os vossos pais por causa de Vincent e Hartley. Podes odiar o Declan pelo que ele fez como adulto, os crimes, a violência, mas não o odeies pelos pecados do pai dele.
Sarah sentou-se em silêncio a processar. Toda a sua carreira tinha sido construída na destruição da família O'Brien. Ela tinha entrado para o FBI com um único propósito: vingar o pai que nunca conheceu. Mas agora as linhas estavam a esbater-se. Declan não tinha matado o seu pai. Vincent tinha. E Vincent estava morto. O verdadeiro inimigo ainda estava vivo, sentado num escritório de campanha em Washington, a planear tornar-se presidente. Tommy Rourke é o informador de Hartley, disse Sarah finalmente. Ele tem passado informações há 5 anos. É por causa dele que o Kevin Brennan morreu. É por causa dele que a Grace está a ser envenenada. Marcus acenou lentamente. Então o Declan precisa de saber. Eu não posso ir ao refúgio. Sou do FBI. Ele vai pensar que estou lá para o prender. Eu também não posso ir. O Declan sabe que estive envolvido na morte da Sienna. Ele quer matar-me. Marcus sorriu amargamente. Só há uma pessoa em quem ele vai confiar. Quem? Padre Michael. Mas o padre não sabe do Tommy. Sarah levantou-se. Então eu digo-lhe, onde é que ele está? Igreja de São Patrício, Locust Point. Marcus fez uma pausa. Depressa. Se o Tommy suspeitar de alguma coisa, ele vai agir rápido. Sarah estava na porta quando o telefone de Marcus tocou. Ela virou-se e viu-o atender. Shen a falar. A voz do outro lado estava abafada, mas Sarah viu o rosto de Marcus mudar. O chefe quer encontrar-se esta noite no refúgio de Canton. Tommy Rourke. A expressão de Marcus endureceu. Estarei lá. Ele terminou a chamada e pousou o telefone com cuidado. O Tommy está a montar uma armadilha, disse Sarah. Sim, usando-me como isco para atrair o Declan. Marcus foi até um armário e abriu-o, revelando um velho revólver. Ele verificou a câmara. Eu vou. Vais morrer. Talvez. Marcus enfiou a arma no casaco. Mas tenho vivido em tempo emprestado há 29 anos. Se a minha morte puder salvar o Declan, se puder salvar aquela menina que perdeu o pai por causa dos meus erros. Ele olhou para Sarah, e ela viu algo nos seus olhos que não esperava. Paz. Essa seria a redenção que tenho esperado. O refúgio de Canton estava silencioso quando Tommy entregou a mensagem. Marcus Chen quer encontrar-se, disse ele. Diz que tem informações cruciais sobre Hartley. Esta noite no velho armazém perto do porto. Declan levantou o olhar do portátil, onde os ficheiros de provas de Kevin Brennan ainda brilhavam no ecrã. Tommy estava na porta, rosto calmo, voz firme. Nada de invulgar, nada de suspeito. Em 2 horas. Declan acenou e fechou o portátil. Antes de sair, ele caminhou até o canto da sala onde Lily dormia. A menina estava enroscada contra a mãe, a cabeça a descansar no braço de Grace. Mesmo a dormir, ela agarrava-se à mãe, como se tivesse medo que Grace pudesse desaparecer. A bicicleta roxa estava por perto, a vigiar em silêncio. Doutor, disse Declan em voz baixa. Vigie-os. O Dr. Gallagher levantou o olhar do seu equipamento médico. Chefe, não devia ir sozinho. O Tommy vem comigo. Ficaremos bem. O armazém erguia-se contra o céu noturno, um esqueleto de aço enferrujado e janelas partidas. O porto estendia-se por trás dele, a água negra a refletir as luzes distantes de Baltimore. Declan entrou primeiro, arma na mão. Tommy seguiu-o. Marcus Chen estava no centro do espaço vazio, as mãos visíveis ao lado do corpo. Uma única lâmpada nua pendia do teto, projetando sombras duras no seu rosto envelhecido. Fala, disse Declan. Marcus olhou para Tommy e depois de volta para Declan. Algo brilhou nos seus olhos. Um aviso, talvez. Ou resignação. Quanto confias nele? Perguntou Marcus, acenando na direção de Tommy. Como um irmão. Então estás prestes a ter uma grande desilusão. O clique de uma trava de segurança a ser libertada ecoou pelo armazém. Declan sentiu o cano da arma pressionado contra a parte de trás do seu crânio, antes de compreender totalmente o que estava a acontecer. A voz de Tommy veio de trás dele. Fria, firme. Não te mexas. Declan não se virou, não pegou na sua arma. Ele simplesmente fechou os olhos. Há quanto tempo? A sua voz era assustadoramente calma. 5 anos. Tommy contornou-o para o encarar, a arma apontada ao peito de Declan. Desde que Hartley me abordou. Ele pagou o suficiente para me fazer esquecer a lealdade.
Por quê? Porque nunca perguntaste o que eu queria. O riso de Tommy era amargo. 10 anos, segui-te, protegi-te, sangrei por ti, e tu ainda me chamavas de guarda-costas. Não de parceiro, não de família. Eu sempre considerei. Não mintas. Tommy aproximou-se, a raiva a romper a sua compostura. Tu não tens família, tens ferramentas. O doutor é uma ferramenta para curar. Eu sou uma ferramenta para proteger. Todo o sindicato é uma ferramenta para fazer dinheiro. A sua voz quebrou. Passaste a vida inteira a vingar a Siena. Mas alguma vez te importaste realmente com alguém que ainda estivesse vivo? As palavras atingiram mais forte do que qualquer bala poderia, porque eram verdadeiras. A porta do armazém explodiu. Faróis inundaram a escuridão. Sombras espalharam-se. FBI, larguem as armas! Sarah Quinn rompeu pela entrada. Uma equipa tática a espalhar-se atrás dela. A sua arma estava levantada, apontada diretamente para Tommy. Tommy virou-se para ela, o choque a contorcer-lhe as feições. Tu, tu devias trabalhar com o Hartley. Os planos mudaram. A voz de Sarah era gelo. No caos, Marcus moveu-se. Ele atirou-se a Tommy, agarrando o cano da arma e empurrando-o para o lado. Um tiro soou ensurdecedor no espaço fechado. Marcus cambaleou. Sangue floresceu no seu peito, espalhando-se pela sua camisa como uma flor escura a abrir-se. Ele caiu. Declan apanhou antes que ele atingisse o chão, baixando-o para o chão de cimento frio. Agentes do FBI passaram por eles, derrubando Tommy, gritando ordens. Mas Declan não ouviu nada. Ele olhou para o homem que tinha ajudado a matar a sua irmã. O homem que tinha carregado essa culpa por 29 anos. O homem que acabara de levar uma bala destinada a ele. Por quê? A voz de Declan quebrou. Marcus agarrou a mão de Declan, a sua força a desvanecer-se. Sangue borbulhava no canto da sua boca. Porque eu devia uma vida a Siena. Ele tossiu, o vermelho a manchar-lhe os lábios. E a Lily, aquela menina, ela parecia-se tanto com ela. Os seus olhos encontraram os de Declan. Salva-os, e ficamos quites. A mão de Marcus Chen ficou mole. Marcus Chen morreu nos braços de Declan. Num momento, os seus olhos continham aquela estranha paz. O alívio de um homem que finalmente pagava uma dívida que carregara por décadas. No momento seguinte, estavam vazios, a olhar para o nada. Declan pousou o corpo gentilmente no chão do armazém. Atrás dele, agentes do FBI arrastavam Tommy em direção à saída, as mãos algemadas atrás das costas. Mas ao passarem por Declan, Tommy riu, um som frio e oco. Achas que isto acabou? Tommy virou-se para o encarar. Hartley enviou homens para o refúgio há 30 minutos. Enquanto estavas aqui a brincar aos heróis, Grace e Lily já desapareceram. O sangue de Declan gelou. Ele levantou-se e começou a correr antes de Tommy terminar de falar. Sarah correu atrás dele. Eu vou contigo, gritou ela. Declan não abrandou. Tu és do FBI. E eu também quero o Hartley na prisão. Sarah atirou-se para o banco do passageiro enquanto ele ligava o motor. Eu também quero salvar aquela menina. Agora conduz. O refúgio de Canton era uma zona de guerra. A porta da frente pendia das dobradiças. Buracos de bala salpicavam as paredes. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar. O Dr. Gallagher estava caído na varanda, sangue a emaranhar o seu cabelo grisalho. Declan ajoelhou-se ao seu lado, os dedos à procura de pulso. Ainda a respirar por pouco. Ele está vivo, disse Sarah, já ao telefone a pedir reforços e assistência médica. Declan entrou. Os móveis estavam virados, os candeeiros partidos, o equipamento médico espalhado pelo chão. Marcas de arrastamento riscavam as tábuas de madeira, 2 conjuntos, um grande e um pequeno, a levar em direção à porta dos fundos. Grace e Lily tinham desaparecido. Na parede oposta, alguém tinha deixado uma mensagem escrita com sangue. O sangue do doutor, provavelmente. Armazém de Silver Spring. Traz as provas, troca por elas. Sarah verificou o seu GPS. Silver Spring, Maryland. A 45 minutos dali. Declan ficou imóvel, a olhar para as letras sangrentas. Então, os seus olhos moveram-se para o canto da sala. A bicicleta roxa ainda estava lá, intocada. Os atacantes tinham levado a mãe e a filha, mas deixaram a bicicleta.
Eles não sabiam, não podiam saber o que estava escondido lá dentro. O cartão micro SD com as provas de Kevin Brennan ainda estava lá. Ele quer uma troca, disse Declan em voz baixa. As provas pelas vidas delas. Sarah aproximou-se dele. Se entregares essas provas, Hartley nunca será processado. Ele vai destruí-las e continuar a sua campanha presidencial. Ela fez uma pausa. E tu? Tu também estarás seguro. Essas provas podem meter-te na prisão para o resto da vida. Declan compreendeu. Se ele desse a Hartley o que ele queria, todos sairiam ilesos. Grace e Lily seriam libertadas. Hartley tornar-se-ia intocável e Declan escaparia à justiça pelos seus próprios crimes. Mas se ele recusasse, Lily morreria, tal como Sienna tinha morrido. Outra menina de olhos azuis pálidos, assassinada por causa de segredos que não compreendia. Em que estás a pensar? Perguntou Sarah. Declan pegou na bicicleta roxa. O autocolante da estrela captou a luz fraca, a brilhar tenuemente. Estou a pensar que aquela menina vendeu esta bicicleta porque acreditava que ajudar os outros era mais importante do que guardar coisas para si mesma. Ele virou-se para Sarah. Queres derrubar a família O'Brien? Eu dou-te essa oportunidade. Sarah franziu o sobrolho. O que queres dizer? As provas nesta bicicleta são suficientes para me prender para sempre. Depois de eu resgatar a Lily e a Grace, ele olhou-a diretamente nos olhos. Eu entrego-me. Sarah olhou para ele. Mas tens de me prometer uma coisa. O quê? O Hartley cai também. Copia todos os ficheiros. Envia para o FBI, para os jornais, para toda a gente. Mesmo que eu morra esta noite, ele não escapa. Sarah olhou para o homem à sua frente. O homem que ela passara anos a tentar destruir. O chefe do crime, o assassino, o monstro. Exceto que, naquele momento, ele não parecia um monstro. Ele parecia alguém que finalmente decidira o que estava disposto a sacrificar. Eu prometo, disse ela. A estrada para Silver Spring estendia-se pela noite como um túnel sem luz ao fundo. Declan conduzia em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante. Sarah sentou-se ao seu lado, o cartão micro SD inserido no seu telefone. Os ficheiros a carregar um após o outro. Está tudo aqui, disse ela em voz baixa, a percorrer os documentos. Recibos de lavagem de dinheiro, gravações de reuniões secretas, vídeo de Hartley a ordenar o assassinato de Kevin Brennan. Envia agora. Os dedos de Sarah moveram-se pelo ecrã. Ela enviou os ficheiros para 5 endereços. A sede do FBI em Washington, o editor-chefe do Washington Post, a unidade de investigação da CNN, o gabinete do procurador-geral e um e-mail privado, um colega em quem confiava com a sua vida. Feito. Ela baixou o telefone. Aconteça o que acontecer esta noite, o Hartley está acabado. Bom, a autoestrada estava vazia a esta hora, apenas asfalto negro sem fim e o brilho pálido dos faróis a cortar a escuridão. Após um longo momento, Sarah falou novamente. Estás mesmo preparado para ir para a prisão? Declan não olhou para ela. Os seus olhos permaneceram fixos na estrada à sua frente. Passei 29 anos a caçar as pessoas que mataram a minha irmã. A sua voz era oca. Afinal, essa pessoa era o meu pai. O homem que eu venerava, o homem por quem chorei. Ele riu, um som amargo e quebrado. Quantas pessoas matei por causa dessa mentira? 10, 20, mais. Tu não sabias. Não saber não me torna inocente. O aperto de Declan no volante intensificou-se. A Lily olhou para mim e disse que eu era uma boa pessoa porque estava a ajudar a mãe dela. Mas eu não sou bom. Eu sou um monstro. Sarah ficou em silêncio por um momento. Os monstros não se entregam. Os monstros também não conseguem salvar ninguém. Declan olhou para o espelho retrovisor, onde a bicicleta roxa estava deitada no banco de trás. Mas esta noite, talvez eu possa fazer uma coisa certa. A primeira e última coisa certa da minha vida. O armazém de Silver Spring emergiu da escuridão às 2 da manhã. Era um complexo industrial abandonado. Portões enferrujados, janelas partidas, ervas daninhas a crescer através do cimento rachado. As luzes da rua tinham morrido há anos. Apenas a pálida lua fornecia alguma iluminação. Declan parou o carro a 100 metros da entrada principal. Fica aqui, disse ele a Sarah. Espera pelo meu sinal. Se as coisas correrem mal, sabes o que fazer.
Sarah acenou. A sua mão tocou brevemente no braço dele. Se serve de alguma coisa, não és o monstro que pensas que és. Declan não disse nada. Ele saiu do carro, estendeu a mão para o banco de trás e levantou a bicicleta roxa. Depois, caminhou em direção ao armazém. Sozinho. A noite estava fria. Os seus passos ecoavam no pavimento partido. A roda torta da bicicleta rangia a cada passo. Um som pequeno e melancólico no vasto silêncio. Ele chegou à porta principal. Metal enferrujado, sem puxador. Antes que pudesse tocar-lhe, a porta abriu-se. E ali estava o senador William Hartley. Não escondido atrás dos seus homens, não a falar através de intermediários. O próprio senador, vestido com um casaco caro, o cabelo prateado perfeitamente penteado mesmo a esta hora. Sr. O'Brien. Hartley sorriu, o sorriso ensaiado de um político. Finalmente nos encontramos pessoalmente. Onde é que elas estão? Hartley afastou-se, revelando o interior do armazém. Grace Brennan estava amarrada a uma cadeira de metal, inconsciente, a cabeça pendurada para a frente. Ao seu lado, Lily estava amarrada a outra cadeira, o seu pequeno corpo a tremer, lágrimas a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Quando viu Declan, os seus olhos arregalaram-se. Tu vieste. A sua voz era pouco mais que um sussurro. Declan sentiu algo a quebrar-se dentro do seu peito. Eu trouxe o que querias. Ele levantou a bicicleta roxa. Os olhos de Hartley fixaram-se nela com uma intensidade faminta. Excelente. Agora solta-as. Hartley riu suavemente. A questão, Sr. O'Brien, não é se eu as vou soltar. Ele gesticulou para 6 homens armados que emergiram das sombras, cercando Declan. A questão é, quanto estás disposto a pagar? 6 armas apontadas para Declan de todas as direções. Os homens de Hartley formaram um círculo perfeito à sua volta, as suas armas firmes, os seus rostos inexpressivos. Assassinos profissionais, todos eles. Declan tinha empregado homens como estes durante toda a sua vida adulta. Ele sabia exatamente como isto iria acabar. Hartley passeava de um lado para o outro, as mãos atrás das costas, como se estivesse a dar uma palestra a estudantes ansiosos. Sabe qual é a coisa mais interessante? Ponderou o senador. Vincent e eu fomos parceiros durante 25 anos. Ele deu-me dinheiro para subir na escada política. Eu dei-lhe proteção da lei. Ele sorriu com carinho da memória. Uma relação perfeita, até que Vincent envelheceu e começou a arrepender-se. Ele confessou a Grace, aquela enfermeira tola. Hartley parou ao lado da forma inconsciente de Grace, olhando para ela com desprezo. Ela não fazia ideia de que estava a segurar uma bomba-relógio. Apenas ficou ali a gravar a culpa de um homem moribundo, a pensar que estava a fazer algo nobre. Ele virou-se de volta para Declan. Kevin Brennan descobriu o nosso acordo. Ele passou 2 anos a recolher provas contra nós os dois. Hartley encolheu os ombros casualmente. Tivemos de o matar. E agora a sua mulher também tem de morrer. Ela é inocente. Ninguém é inocente, Sr. O'Brien. A voz de Hartley endureceu. Existem apenas pessoas que sabem demais e pessoas que não sabem nada. Um pequeno som cortou a tensão. Tu vieste por nós. Declan olhou para Lily. O seu rosto estava manchado de lágrimas, o seu pequeno corpo a tremer contra as cordas que a prendiam. Mas os seus olhos, aqueles olhos azuis pálidos que o assombravam, continham algo inesperado. Esperança. Eu prometi, disse Declan suavemente. Hartley riu. Prometeste muitas coisas. Ele estendeu a mão. As provas agora. Liberta-as primeiro. Não estás em posição de negociar. Declan examinou o armazém. 6 homens armados, nenhuma saída. Se ele lutasse, morreria. E Lily e Grace também. Mas Hartley não sabia de Sarah à espera lá fora. Não sabia que as provas já tinham sido enviadas para meia dúzia de organizações de notícias. Acontecesse o que acontecesse neste armazém, Hartley já estava lá acabado. Está bem. Declan atirou a bicicleta roxa em direção ao senador. Leva-a. Hartley apanhou-a avidamente. Os seus dedos encontraram o compartimento escondido na estrutura, abriram-no e extraíram o cartão micro SD. Ele segurou-o contra a luz fraca, examinando-o como uma joia preciosa. Sabe, Sr. O'Brien, pode ser um homem desprezível, mas cumpre a sua palavra.
Hartley guardou o cartão no bolso e tirou uma pistola de dentro do casaco. É quase uma pena matar alguém com tanta integridade. Ele apontou ao peito de Declan. Mas negócios são negócios. Um helicóptero rugiu por cima. Luzes vermelhas e azuis explodiram através das janelas do armazém, pintando as paredes em flashes alternados. Um altifalante ganhou vida. FBI. Todo o pessoal, larguem as armas. O edifício está cercado. O rosto de Hartley ficou branco. O quê? Pela primeira vez naquela noite, Declan sorriu. Achavas que eu vinha aqui sem um plano de reserva? Os homens de Hartley começaram a entrar em pânico, a olhar para as janelas, para as portas, uns para os outros. O som de veículos a travar bruscamente ecoou do lado de fora, botas a bater no cimento. Não. A voz de Hartley tremeu de raiva. Ele virou-se para Lily, pressionando o cano da arma contra a sua têmpora. Se eu não sair daqui, ela também não sai. As luzes apagaram-se. A escuridão completa engoliu o armazém. E nessa escuridão, Declan moveu-se. Escuridão, tiros, gritos. Declan moveu-se pela escuridão como um fantasma. 20 anos de treino nas sombras tinham-no preparado para este momento. Ele sabia como navegar apenas pelo som, o arrastar de botas, o clique de travas de segurança, a respiração ofegante de homens em pânico. O primeiro atirador caiu antes de poder disparar. O punho de Declan a atingir-lhe a garganta. O segundo caiu um instante depois. A sua própria arma arrancada das suas mãos. 3 tiros em rápida sucessão. 3 corpos a bater no chão de cimento. O sexto homem correu, a atravessar uma porta lateral para a noite. Apenas Hartley restava. As luzes explodiram de novo. Agentes do FBI entraram por todas as entradas. Sarah Quinn à frente, a sua arma levantada. 2 dúzias de armas varreram o armazém à procura de alvos. Mas Hartley tinha agido rápido. Ele estava atrás da cadeira de Lily, um braço à volta do pescoço da menina, a sua pistola pressionada contra a sua têmpora. Os olhos da menina estavam arregalados de terror, a sua respiração em arfadas curtas e agudas. Não se mexam, gritou Hartley. Se alguém der mais um passo, ela morre. Todos congelaram. 20 agentes do FBI, 20 armas apontadas a um senador dos Estados Unidos, e ninguém podia disparar. A criança estava demasiado perto. Senador Hartley. Sarah avançou lentamente, as mãos visíveis. Pouse a arma. Acabou. As provas já foram enviadas para o Washington Post. De manhã, o país inteiro saberá. Hartley riu, um som selvagem e descontrolado. Então não tenho mais nada a perder. Ele apertou o seu aperto em Lily. Ela gritou de dor. Declan estava a 10 metros de distância. Sangue a pingar dos seus nós dos dedos, a observar a cena a desenrolar-se. Ele olhou para Lily, para aqueles olhos azuis pálidos, cheios de lágrimas. Os olhos de Sienna, há 29 anos. Ele não conseguira salvar a sua irmã. Tinha ficado paralisado enquanto a arrastavam. Tinha vivido com essa paralisia todos os dias desde então. Não desta vez, Hartley. Declan deu um passo em frente. Queres trocar? Eu troco. Os olhos do senador viraram-se para ele. Trocar o quê? Eu. Declan largou a sua arma no chão. Deixa a menina ir. Leva-me como teu refém. Eu valho muito mais. O chefe do sindicato O'Brien. Podes usar-me para negociar a tua saída. Hartley hesitou. A lógica era sólida. Um chefe do crime era uma moeda de troca muito melhor do que uma menina de 7 anos. Vem cá, ordenou ele lentamente. Declan caminhou para a frente. Cada passo parecia atravessar uma corda bamba sobre um abismo sem fim. Quando estava perto o suficiente, Hartley empurrou Lily para o lado e agarrou Declan, pressionando a arma contra o seu crânio. De joelhos! Declan ajoelhou-se. Lily correu para a sua mãe, onde um agente do FBI a pegou e a levou para um local seguro. Achas que és um herói? Sibilou Hartley no ouvido de Declan. A tua máfia! Mataste quantas pessoas? Declan fechou os olhos, o suficiente para saber que mereço isto. Então morre a saber. Um tiro ecoou pelo armazém. Declan estremeceu à espera da dor. Nenhuma veio. Atrás dele, Hartley caiu no chão, a agarrar o ombro. Sangue escorria entre os seus dedos. A sua pistola caiu no cimento.
Sarah Quinn estava a 15 pés de distância, a sua arma ainda levantada, as suas mãos a tremer. Ele ia disparar, disse ela, a sua voz a tremer. Eu tive de o fazer. Declan levantou-se lentamente. Ele olhou para Hartley, a contorcer-se de agonia no chão do armazém. Depois virou-se para Sarah. Acabaste de salvar a vida do teu inimigo. Sarah baixou a arma. Os seus olhos encontraram os dele. Complicados, conflituosos, exaustos. Não, disse ela em voz baixa. Eu salvei a única pessoa ainda viva que me pode dar respostas sobre o meu pai. Agentes do FBI correram para prender Hartley. Pessoal médico logo atrás. O armazém encheu-se de vozes, conversas de rádio, o caos organizado de uma cena de crime. Mas Sarah e Declan permaneceram imóveis no meio da tempestade. Duas pessoas unidas pelo sangue, por segredos, pelos fantasmas de pais que nenhum dos dois conhecera verdadeiramente. Na manhã seguinte, Baltimore acordou com manchetes em todos os jornais, em todas as televisões, em todas as notificações de telemóvel. Senador Hartley preso. Conspiração política mafiosa de 25 anos exposta. Candidato presidencial ligado a múltiplos homicídios, chefe do sindicato O'Brien, rende-se ao FBI. A história dominou todos os ciclos de notícias. Um senador dos Estados Unidos em exercício, apanhado em vídeo a ordenar assassinatos. Um império do crime que durou 3 décadas. Uma teia de corrupção que se estendia das ruas de Baltimore aos corredores de Washington. E no centro de tudo, uma menina de 7 anos que vendera a sua bicicleta para salvar a sua mãe. No hospital Johns Hopkins, Grace Brennan estava na unidade de cuidados intensivos, ligada a máquinas que lentamente filtravam o veneno do seu sangue. O médico disse que ela iria recuperar. Os danos do talho eram graves, mas não irreversíveis. Ela precisaria de meses de tratamento, mas sobreviveria. Lily sentou-se ao lado da cama da mãe, a sua pequena mão firmemente enrolada nos dedos pálidos de Grace. A bicicleta roxa, maltratada e partida após o caos da noite anterior, estava encostada à parede no canto. Uma sombra caiu sobre a porta. O padre Michael estava ali, incapaz de entrar. O seu rosto estava marcado por 30 anos de arrependimento. Os seus olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Lily levantou o olhar. Quem é você? A voz do velho padre ficou presa na garganta. Eu sou alguém que devia ter estado aqui há muito tempo. Os olhos de Grace abriram-se tremulamente. Quando viu o padre Michael, lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Padre, minha filha. O padre Michael correu para a sua cabeceira caindo de joelhos. Lamento tanto, lamento há 30 anos. Lily observou a troca com confusão. Mamã, quem é ele? Grace estendeu a mão e pegou na mão envelhecida do padre Michael. Este é o teu avô, Lily, o teu verdadeiro avô. No centro de detenção federal do outro lado da cidade, Declan O'Brien estava sentado numa sala de interrogatório. Algemas prendiam os seus pulsos. Luzes fluorescentes zumbiam por cima. Mas ele não parecia um prisioneiro. Parecia um homem que finalmente pousara um peso que carregara durante toda a sua vida. Sarah Quinn sentou-se do outro lado da mesa de metal. Uma pasta aberta à sua frente. Está a enfrentar pelo menos 15 acusações, disse ela. Lavagem de dinheiro, extorsão, agressão, possivelmente homicídio. Eu sei. Mas por que cooperou, forneceu provas contra Hartley e salvou Grace e Lily Brennan? Sarah empurrou um documento pela mesa. O procurador está a oferecer um acordo. 10 anos em vez de prisão perpétua. Declan olhou para os papéis. 10 anos. Ele teria 47 quando saísse. Aceito. Sarah acenou lentamente. Ela juntou os documentos e levantou-se para sair. Depois, parou na porta. Disse que era um monstro. Ela virou-se para o encarar. Mas os monstros não se sacrificam pelos outros. Declan não disse nada. A Lily perguntou-me quando serias libertado, continuou Sarah. Ela disse que quer agradecer-te por teres salvo a mãe dela. Pela primeira vez, algo brilhou nos olhos de Declan. Ela está bem? Ela está bem, e ainda acredita que és uma boa pessoa. Declan virou-se para a pequena janela. Finos raios de sol entravam, pintando linhas douradas no chão de cimento. Talvez, disse ele em voz baixa, talvez um dia eu mereça essa crença. 10 anos passaram. As estações mudaram. As manchetes desvaneceram-se.
O mundo seguiu em frente, mas algumas histórias não acabam. Elas simplesmente esperam pelo próximo capítulo. Lily Brennan estava do lado de fora dos portões da Instituição Correcional Federal de Cumberland. Um pequeno cartaz escrito à mão nas suas mãos. Bem-vindo à casa. Ela tinha agora 17 anos, alta e esguia. O seu cabelo castanho ainda em duas tranças, tal como quando tinha 7 anos. Mas os seus olhos tinham mudado. Eles continham a força tranquila de alguém que sobreviveu a coisas que nenhuma criança deveria enfrentar. Grace estava ao lado da filha, saudável e inteira após uma década de recuperação. O veneno deixara cicatrizes, um ligeiro tremor nas mãos, uma fraqueza nos pulmões, mas ela estava viva. Era isso que importava. O padre Michael estava sentado numa cadeira de rodas ali perto, a idade finalmente a reclamar as suas pernas. Mas os seus olhos estavam brilhantes e um sorriso pacífico repousava no seu rosto envelhecido. Os portões da prisão gemeram ao abrir-se. Declan O'Brien saiu para a luz do sol da manhã. O seu cabelo tinha ficado prateado. Linhas profundas marcavam o seu rosto. Os seus ombros, outrora largos com o peso do poder, carregavam agora um tipo diferente de fardo. A dignidade tranquila de um homem que pagara as suas dívidas. Mas os seus olhos tinham se transformado completamente. Desaparecera o vazio frio do silencioso. No seu lugar, havia algo inesperado, algo quase como paz. Lily correu para ele. Tio Dean! Ela atirou os braços à volta dele, o cartaz a machucar-se entre eles. Declan ficou imóvel por um momento. Tinha se esquecido do que era ser abraçado. Então, lentamente, os seus braços levantaram-se para a envolver. Cresceste tanto, disse ele, a sua voz áspera. 10 anos fazem isso. Lily afastou-se a sorrir. Escrevi-te todos os meses. Leste as cartas? Todas as cartas. Vezes sem conta. Grace aproximou-se lentamente. A última vez que enfrentara este homem, ela estava a morrer aterrorizada, certa de que ele destruiria a sua família. Agora, ela via apenas a pessoa que sacrificara a sua liberdade para salvar a sua filha. Senhor O'Brien. Senhorita Brennan. Eles olharam um para o outro por um longo momento. Obrigada, disse Grace finalmente. Por tudo. Declan abanou a cabeça. Eu não mereço agradecimentos. Apenas fiz a coisa certa. Pela primeira vez na minha vida. Lily empurrou a cadeira de rodas do padre Michael para mais perto. Declan, meu filho. O velho padre estendeu uma mão trêmula. Padre! O padre Michael agarrou os dedos de Declan com uma força surpreendente. Rezei por ti todos os dias durante 10 anos, e acredito que Deus ouviu. Enquanto se preparavam para partir, um sedã preto entrou no parque de estacionamento. Uma mulher saiu, fato elegante, passo confiante, madeixas prateadas no seu cabelo escuro. Sarah Quinn, ainda no FBI, mas agora vice-diretora do escritório de campo de Baltimore. Senhor O'Brien, ela estendeu a mão. Bem-vindo de volta. Declan apertou-a. Detetive. Oh, vice-diretora Quinn. Sarah permitiu-se um pequeno sorriso. Tenho notícias para si. Ela meteu a mão no casaco e tirou uma fotografia. Há 3 anos, enquanto desmantelávamos a rede de Hartley, encontramos registros de onde a Sienna foi enterrada. Sarah entregou-lhe a imagem. Ela foi transferida para o cemitério de São Miguel. Uma sepultura decente, uma lápide decente. Declan olhou para a fotografia. Uma simples lápide de mármore, flores plantadas à volta e gravado na pedra. Sienna O'Brien, 1989 a 1997. Amada irmã, para sempre nos nossos corações. Pela primeira vez em 29 anos, Declan O'Brien chorou. As lágrimas caíram silenciosamente, a escorrer pelo seu rosto envelhecido, a cair sobre a fotografia, agarrada nas suas mãos trêmulas. Lily aproximou-se dele e pegou no seu braço. Podemos ir vê-la, disse ela suavemente, quando estiveres pronto. Uma semana após a libertação de Declan, Grace organizou um pequeno jantar na sua nova casa em Federal Hill. Não o apartamento em ruínas onde Lily uma vez vira sua mãe a morrer. Esta era uma casa a sério, uma casa colonial de 3 quartos com um jardim e um baloiço na varanda, comprada com o dinheiro da indemnização do processo civil contra o patrimônio de Hartley. A mesa de jantar estava cheia com uma reunião improvável. Grace sentou-se na cabeceira, saudável e radiante de uma forma que Declan nunca vira antes.
O padre Michael ocupava o lugar de honra, a sua cadeira de rodas puxada para perto da mesa. O Dr. Gallagher, agora a gerir uma clínica legítima em East Baltimore, servia vinho para todos. Sarah Quinn, ainda com o olhar atento mesmo fora do seu fato do FBI, debatia política com o padre Michael. E no centro de tudo, sentada estava Lily, a rir de algo que o doutor dissera, completamente à vontade. Uma família estranha, unida pela tragédia, mantida unida pelo amor. Declan observava-os do seu lugar, ainda sem acreditar que aquilo era real. 10 anos numa cela tinham-no ensinado a desconfiar das coisas boas. Depois do jantar, Lily puxou-lhe a manga. Tenho uma coisa para te mostrar. Ela levou-o pela porta dos fundos, através do pequeno quintal, até uma garagem separada. O ar da noite estava fresco, trazendo o cheiro de folhas de outono. Guardei isto durante 10 anos, disse Lily, estendendo a mão para uma lona de lona que cobria algo no canto. À tua espera. Ela puxou a cobertura. A bicicleta roxa. A respiração de Declan ficou presa. Tinha sido completamente restaurada. Quadro novo, rodas novas, assento novo. O cromado brilhava sob a luz da garagem, mas o autocolante da estrela permanecia cuidadosamente preservado, afixado na sua posição original no cesto. Tu arranjaste-a. Não eu. Lily sorriu. O doutor encontrou o dono da oficina original, o Sr. Carter. Ele arranjou-a de graça quando ouviu a história. Declan estendeu a mão e tocou no autocolante da estrela. A sua mão tremeu. Por que é que a guardaste? Porque foi ela que começou tudo. Lily ficou ao seu lado, o seu ombro a roçar no braço dele. No dia em que vendi esta bicicleta, pensei que estava a abdicar da coisa mais preciosa que tinha. Ela virou-se para o encarar. Mas, na verdade, eu estava a encontrar algo mais precioso. O quê? Família. Lily pegou na sua mão, os seus dedos quentes e firmes, tão diferentes do pequeno aperto frio que ele se lembrava daquela manhã enevoada nas antiguidades Chen. Tu preencheste o espaço que o meu pai deixou. O padre Michael tornou-se meu avô. O doutor tornou-se o nosso médico de família. Até a agente Quinn, ela riu suavemente. Ela é como a tia rigorosa que toda a família precisa. Declan não conseguia falar. A sua garganta tinha se fechado completamente. Tio Dean, estás a chorar? Não, ele limpou os olhos bruscamente. É só pó. Lily riu e abraçou-o. A porta da garagem rangeu ao abrir-se. Grace estava recortada contra a luz do entardecer, a segurar um envelope. Declan, há algo que tenho guardado há 10 anos, à espera do dia em que saísses. Ele largou Lily e virou-se para Grace. O que é? Grace avançou e colocou o envelope nas suas mãos. O Kevin escreveu isto antes de morrer. Ele disse-me para o dar à pessoa que nos salvasse se esse dia chegasse. Declan olhou para o envelope. O seu nome estava escrito na frente com uma caligrafia que ele nunca vira. Ele abriu-o lentamente e desdobrou a carta lá dentro. A quem receber esta carta, se estás a ler isto, eu estou morto, e tu salvaste a minha mulher e a minha filha. Obrigado. Acho que sei quem pode ser. Passei 2 anos a investigar Declan O'Brien. Sei da Siena. Sei que ele tem procurado a verdade há décadas. Se o Declan está a ler isto, lamento não te poder ter dito mais cedo. Descobri tudo sobre o teu pai, sobre Hartley, sobre a noite em que a Siena morreu. As provas escondidas na bicicleta não se destinavam apenas a derrubar Hartley. Destinavam-se a libertar-te do teu passado. A Siena não morreu por nada. Ela morreu porque sabia a verdade e se recusou a ficar em silêncio. Ela era corajosa, tal como a minha filha. Por favor, cuida da Lily. Ela merece um pai. Kevin Brennan. O cemitério de São Miguel ficava numa colina suave com vista para a baía de Chesapeake. A brisa do mar trazia o cheiro de sal e os gritos distantes das gaivotas. Carvalhos antigos ladeavam os caminhos, as suas folhas a tornarem-se douradas e carmesim na luz do outono. Era um lugar pacífico, um lugar onde os mortos podiam descansar, imperturbáveis pelo caos do mundo dos vivos. Declan caminhava sozinho entre as lápides, uma única flor roxa na sua mão envelhecida. Roxo, a cor favorita de Siena. Ele encontrou a sua sepultura perto da extremidade leste do cemitério, onde o sol da manhã a tocaria primeiro. A lápide de mármore era simples, mas elegante. Sarah tinha se certificado disso.
Sienna O'Brien, 1989 a 1997. Amada irmã, para sempre nos nossos corações. Declan ficou em frente a ela, incapaz de falar. 29 anos. 29 anos de busca, caça, matança. 29 anos de raiva, luto e culpa. E agora, finalmente, ele estava aqui. 29 anos, disse ele finalmente, a sua voz pouco mais que um sussurro. 29 anos à tua procura. E só agora consigo dizer adeus. Ele ajoelhou-se lentamente, os seus joelhos a pressionarem a terra macia. Ele colocou a flor roxa contra a lápide, os seus dedos a demorarem-se no mármore frio. Lamento não te ter conseguido salvar naquele dia. Lamento ter passado a minha vida inteira consumido pelo ódio, a matar pessoas que eu pensava serem responsáveis. A sua voz quebrou. Lamento não ter sabido a verdade mais cedo. O vento agitou os ramos por cima. Algures um pássaro cantou. Mas encontrei uma maneira de corrigir as coisas, não através do sangue, mas salvando outra criança, uma menina como tu eras. Passos aproximaram-se por trás. Lily veio ficar ao seu lado, a sua presença quente e firme. Posso ficar aqui contigo? Declan acenou. Ela sentou-se na relva ao lado dele, os seus olhos fixos na lápide. Senhorita Sienna. Lily falou para a sepultura como se dirigisse a uma pessoa viva. Eu sou a Lily. Nunca te conheci, mas sei que o tio Dean te amava muito. Declan virou-se para olhar para ela, surpreendido. Sabes uma coisa? Continuou Lily. Ele salvou-me a mim e a minha mãe. Ele abdicou da sua liberdade para que eu pudesse viver. A sua voz era clara e forte, a ecoar pelo cemitério silencioso. Por isso quero que saibas que ele é uma boa pessoa, mesmo que ele não acredite nisso. Mas eu acredito, e vou lembrá-lo todos os dias. Lágrimas escorriam pelo rosto de Declan. Ele já não tentava escondê-las. Lily. Tio Dean, queres ouvir a canção que o meu pai me cantava? Sem esperar por uma resposta, ela começou. Roda, roda a roseira, um bolso cheio de flores. A sua voz ergueu-se, pura e doce, no ar de outono, a flutuar sobre as lápides, a flutuar em direção à baía distante. E nesse momento, Declan quase conseguiu ouvir outra voz, a voz de uma menina, de 8 anos, a cantar para sempre. Quando a canção terminou, eles sentaram-se em silêncio confortável. Então, Lily meteu a mão no bolso e tirou algo pequeno. Encontrei isto nas coisas velhas do meu pai. Ela estendeu-lhe. A mãe disse que ele o guardou sempre, mas ninguém sabia de onde vinha. Uma pulseira de criança, de prata manchada, velha e gasta. Mas gravada na face de metal, estava uma estrela de 5 pontas, idêntica ao autocolante na bicicleta roxa. O coração de Declan parou. Isto era da Sienna. A sua voz tremeu. Eu gravei-a para ela quando tínhamos 7 anos. Por que é que o meu pai a tinha? Declan olhou para a pulseira, depois para a sepultura de Sienna, depois para Lily. E ele compreendeu. Kevin Brennan tinha encontrado esta pulseira durante a sua investigação. Ele tinha aguardado. Uma promessa silenciosa de que a verdade um dia seria revelada, que Sienna seria vingada. O teu pai, disse Declan lentamente, virando a pulseira na sua palma. O teu pai era um bom homem. Um homem muito bom. Ele pressionou a pulseira contra o peito, sentindo o metal frio aquecer contra o seu coração. 1 ano após a libertação de Declan da prisão, Baltimore brilhava sob o sol da manhã, o porto a cintilar como diamantes espalhados. O ar cheirava a possibilidade, a novos começos e segundas oportunidades. Declan estava em frente a um edifício recém-renovado em Fells Point. O mesmo edifício onde, 11 anos antes, uma menina entrara para vender a sua bicicleta roxa. O mesmo edifício onde Marcus Chan esperara 29 anos para pagar as suas dívidas. Mas agora, uma nova placa pendia sobre a porta. O lugar de Sienna, centro juvenil e abrigo. Este era o legado de Declan. Não o sindicato, não a violência, não o império construído sobre sangue. Ele usara cada dólar que lhe restava após as apreensões do governo para criar isto. Um centro para adolescentes problemáticos, com formação profissional, aconselhamento, alojamento temporário. Um lugar onde crianças destroçadas podiam encontrar esperança. Tio Dean, a cerimônia está prestes a começar. Lily correu na sua direção.
Agora com 18 anos, o cabelo curto, a usar uma t-shirt de voluntária com o logótipo do centro. Ela tornara-se uma jovem notável, forte, compassiva, com a coragem do pai e a graça da mãe. Eu sei, sorriu Declan. Lá dentro, o salão principal fervilhava de atividade. Grace arranjava cadeiras para os convidados. O padre Michael, ainda na sua cadeira de rodas, conversava calorosamente com o primeiro grupo de adolescentes a entrar no programa. O Dr. Gallagher inspecionava a sala médica onde seria voluntário todos os fins de semana. Sarah Quinn, ainda vice-diretora do FBI, mas hoje aqui, a sua família, colocava flores na recepção. A família mais estranha de Baltimore. Unida não por sangue, mas por algo mais forte. Pela sobrevivência, pelo sacrifício, pelo amor. Quando a cerimônia começou, Declan foi convidado a falar. Ele aproximou-se do microfone lentamente, a olhar para a multidão. Funcionários da cidade, jornalistas, voluntários e os miúdos da rua que tinham sido convidados para ver o que este lugar lhes podia oferecer. Não sou bom em discursos, começou ele, a sua voz áspera. A maior parte da minha vida, fiquei em silêncio. As pessoas chamavam-me o silencioso. Mas hoje quero falar. Ele encontrou Lily na primeira fila, os seus olhos a brilhar. Há 11 anos, uma menina de 7 anos entrou numa loja de penhores para vender a sua bicicleta. Essa bicicleta era o único presente que o seu pai lhe deixara. Mas ela vendeu-a porque a sua mãe precisava de remédios. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Nesse dia perguntei-lhe, por que darias a tua coisa mais preciosa? E ela respondeu, porque ajudar os outros é mais importante do que guardar coisas para nós. O silêncio encheu a sala. Todos os olhos se viraram para Lily. Eu vivi 37 anos sem entender isso. Fiz muitas coisas erradas, coisas terríveis, e carregarei as consequências para o resto da minha vida. A voz de Declan firmou-se. Mas aquela menina ensinou-me algo. Ele olhou diretamente nos olhos de Lily. Todos os dias, podemos escolher de novo. Escolher fazer o que é certo. Escolher ajudar os outros. Escolher tornarmos-nos uma versão melhor de nós mesmos. Ele gesticulou em direção à placa por cima da entrada. O lugar de Siena foi construído para me lembrar a mim e a todos dessa verdade. Para honrar a minha irmã que morreu porque se recusou a ficar em silêncio. Para honrar a menina que vendeu a sua bicicleta para salvar a sua mãe. Para honrar todas as crianças que merecem uma segunda oportunidade. Ele terminou com as palavras que Lily lhe dissera num refúgio poeirento 11 anos antes. Todos os dias podemos escolher de novo. Depois da cerimônia, enquanto os convidados se misturavam e os adolescentes exploravam o seu novo santuário, Lily aproximou-se de Declan com uma pequena caixa embrulhada. O que é isto? Abre. Declan desembrulhou o presente com cuidado. Dentro, havia uma fotografia emoldurada. Lily e Declan, ao lado da bicicleta roxa restaurada, tirada no seu 17º aniversário. Por baixo da foto, com a caligrafia de Lily, para o tio Dean, o homem que comprou uma bicicleta e salvou o meu mundo inteiro. Amo-te, Lily. Declan não conseguia falar. Ele puxou-a para um abraço. Esta menina que entrara na sua escuridão e de alguma forma o levara de volta à luz. Esta criança que lhe ensinara que a redenção não vinha da vingança. Vinha do amor. Lá fora, o sol de Baltimore brilhava dourado e quente. E algures na brisa suave que agitava as folhas de outono, Declan pensou ter ouvido o riso de Siena, para sempre com 8 anos, a sussurrar. Fizeste bem, irmão, fizeste bem. Esta história de Lily e Declan ensina-nos lições profundas sobre o espírito humano. Lembra-nos que a verdadeira força não está no poder ou na vingança. Está na coragem de amar, de perdoar e de escolher a bondade, mesmo quando a escuridão nos rodeia. Uma menina de 7 anos, com nada além de uma bicicleta roxa, mudou o coração de um homem que se esquecera de como sentir. Ela ensinou-lhe e a nós que todos os dias temos o poder de recomeçar. Não importa que erros tenhamos cometido, não importa quão baixo tenhamos caído, cada nascer do sol traz uma nova escolha. Se esta história tocou o seu coração, por favor, tire um momento para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder as nossas histórias inspiradoras diárias. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise de ouvir esta mensagem hoje. Gostaríamos muito de saber como é que esta história o fez sentir. Lembra-lhe de alguém na sua própria vida? Já viveu um momento em que um pequeno ato de bondade mudou tudo? Por favor, partilhe as suas opiniões nos comentários abaixo.
Nós lemos cada um deles, e as vossas histórias vindas do coração inspiram-nos a criar conteúdo mais significativo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Desejamos-lhe boa saúde, felicidade e paz na sua vida diária. Que cada dia lhe traga oportunidades para escolher a bondade, para escolher o amor, para escolher a melhor versão de si mesmo. Adeus por agora e vemo-nos no próximo vídeo. Cuidem-se.